Salve rapaziada, pra você que ainda não me conhece, eu sou o David. Hoje, como vocês viram pelo título aí, eu vou contar pra vocês como que eu dei PT numa BMW. Sim, rapaziada, não é essa BMW aqui, tá? Essa aqui é a minha M2, pra quem não sabe. Mas antes dessa BMW eu tive mais duas 320. A 320 azul eu não tive nenhuma infelicidade. Agora a minha primeira 320, que foi a preta, eu tive uma infelicidade. E eu vou contar a história desde o começo até o final pra vocês, tá? Como que aconteceu e etc. Detalhes da história. E até mesmo para vocês aí acabar não dando esse vacilo. Que tipo assim, querendo ou não, eu acho que é imprevisível, é um acidente, né? Não tem, se for para acontecer, vai acontecer. Mas eu vou contar minha experiência para vocês aí, beleza? Mas antes, galera, queria falar para vocês que a nossa ação aí tá andando muito bem, tá? A galera tá adquirindo bastante cotas aí. Muito obrigado geral que tá apoiando o canal, deixando o like, se inscrevendo. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês a ação. É 5K ou então alguma coisa de upgrade no seu carro nesse valor, tá? É só você acessar lá e escolher quantas cotas você quer adquirir. Acima de R$13 você já pode girar a roleta e você pode estar ganhando alguns brindezinhos lá, né? Então acesse aí o link na descrição e dá uma olhada lá, beleza? Não se esqueça, né? Já que você vai acessar o link da descrição, deixa o like, se inscreve no canal, tá? Então já vai lá adquirindo enquanto eu conto a história aqui pra vocês. Bom, tudo começou, galera, quando a gente recebeu a notícia, eu e minha namorada, que a avó dela tinha falecido e ela morava no interior aqui do Paraná, né? E então a gente teria que fazer uma viagem para o interior do Paraná. Eu gostaria muito de ir com ela, porque minha avó, né, ela tinha falecido um ano antes da notícia da avó da minha namorada falecer, e a minha namorada fez todo o papel dela ali de estar comigo nesse momento difícil. Só quem perdeu alguém assim importante sabe como que é ter esse momento, e ter tipo alguém que tá ali com você passando esse momento é gratificante. Então eu tive que retribuir isso, né? E o que acontece? Ela pegou e viajou com a família dela, né, de noite, e daí no outro dia de manhã, eu não consegui dormir durante a noite, no outro dia de manhã eu decidi que eu iria viajar. Eu era recém-habilitado, né, galera? Tinha acabado de fazer 18 anos, tinha acabado de comprar a 320, fazia alguns meses que eu tinha comprado a 320 também. Era a minha primeira viagem mesmo, dirigindo o carro, né? Eu acho que também pode ser um fator importante para ter acontecido esse acidente, um pouco de, como que eu posso dizer, de experiência mesmo, né, rapaziada? Na verdade, assim, aqui acidente é imprevisível. Eu acho que qualquer um que estivesse ali na minha situação poderia ter né, passado por cima ali. Mas, sei lá, hoje, né, com a experiência que eu tenho, né, já andei muito de carro mesmo. Eu gosto muito de carro, rapaziada. Naquela época eu era recém-habilitado, né? Mas com a experiência que eu tenho hoje, eu poderia ter jogado não acho que não dava porque o caminhão estava na direita, mas eu sei lá, eu teria tentado fazer alguma coisa, né? Mas, eu vou contar alguns detalhes pra vocês, cara, que vocês vão dar risada na minha cara. Como eu era recém-habilitado, galera, eu peguei um motorista de uma das minhas empresas, né, e levei ele junto comigo. E daí a gente fechou um combinado, eram 4 horas de viagem. Eu ia dirigir durante 2 horas e ele ia dirigir durante mais 2 horas. Ou seja, metade do caminho eu ia dirigir, a outra metade ele iria dirigir o carro, tá, rapaziada? E daí o que acontece? Eu acabei pegando e chamando ele, né? E é até por isso que eu falo, que às vezes eu penso assim que poderia ter feito diferente, mas na realidade tinha um profissional do meu lado, tá? Ele tem motorista de ônibus, caminhão, enfim, um profissional, dirige há anos, e ele falou que realmente naquele momento, até ele não sabia, né, foi o que ele me falou, ele não sabia o que ia fazer. Porque eram 2 faixas, né? Eu estava na faixa da esquerda a mais ou menos uns 100 por hora. Estava no limite da via, tá? Não estava correndo. E daí eu tive a infelicidade, rapaziada, de o caminhão que estava na direita, porque na hora que aconteceu o acidente tinha um caminhão na minha direita. O que acontece? A gente estava lá, eu estava dirigindo, já tinha acabado de dar as 2 horas que eu tinha dirigido. E daí eu tinha colocado um lugar pra gente parar, tomar café da manhã, que era o Pão de Queijo, o nome do lugar, Pão de Queijo, alguma coisa assim. E faltavam 6 minutos pra gente chegar no lugar, né? Eu acho que era 2 quilômetros, alguma coisa assim. E faltando 6 minutos, eu tive a infelicidade, rapaziada, o caminhão que estava na direita soltar uma lona de freio de caminhão, que é uma peça desse tamanho aqui, eu tenho guardado em casa até hoje em dia, qualquer dia aí eu pego e mostro em algum vídeo para vocês aqui no canal, mas é uma peça desse tamanho de ferro, né? E lembrando, minha 320 era original naquela época. Ele caiu e daí ele passou por cima, né? Caiu, isso é falta de manutenção provavelmente, ou quem fez a manutenção fez de uma forma inadequada. Aí
com o tripidado do caminhão, caiu essa lona de freio de caminhão e ele passou por cima. Eu não sei se era dele ou se já estava na pista, mas ele passou por cima. Quando ele passou por cima, ela jogou para a pista da esquerda. E daí eu lembro que tinha um carro alto na minha frente, ele estava bem para frente assim, e daí eu só vi que entrou, né, tipo assim, passou por cima, entrou debaixo do outro carro, bateu debaixo do outro carro, tipo, bateu no pneu, na roda, e cara, só que tipo assim, ali parecia ser muito como eu posso dizer, um negócio leve, velho, parecia um papelão. E tava num sol assim, ó, igual tá agora aqui, um sol de rachar assim, meio-dia, entendeu? E 2 horas já dirigindo. E quando bateu no outro carro, eu achei que era alguma coisa muito leve. E daí eu perguntei, antes de eu passar por cima, eu perguntei, deu tempo de perguntar pra vocês terem noção. Eu falei, o que é isso? Aí o motorista que estava junto comigo, vocês vão dar risada, rapaziada. Eu não sei se era por causa do sol que estava refletindo, se a peça realmente tinha... Porque, cara, eu vou qualquer dia desse eu vou mostrar pra vocês. Ela tem meio que uma chapa por cima. E daí ele falou, é um papelão. E daí na minha cabeça fez sentido que era um papelão mesmo. Cara, é inacreditável, cara. É só, tipo, eu não sei se... Eu acredito muito em Deus, não sei se vocês acreditam também. Talvez foi alguma coisa que Deus colocou que a gente enxergou um papelão. Porque na minha cabeça, eu lembro que realmente eu tinha enxergado um papelão. E é bizarro, rapaziada. É bizarro eu falar que eu enxerguei um papelão, vocês dão risada na minha cara, mas eu realmente, na minha cabeça, o que eu lembro é que tinha um papelão na minha frente, tá ligado? E daí o que aconteceu? É inacreditável estar falando isso aqui, né, rapaziada? É bizarro, tenho até vergonha de falar, mas eu vou falar o que vem de lembrança mesmo. Faz muito tempo isso aqui, mas, tipo assim, após o acidente, eu fiquei até sem entender, né? Mas o que aconteceu? Ele falou que era um papelão, cara, experiente, mais de 20 anos dirigindo, né? E eu, recém-habilitado, na minha cabeça eu tinha visto um papelão também. Quando eu passei em cima da peça, ela tava no chão e o carro da frente tinha acabado de esbarrar nela. E, cara, parecia muito que, tipo, ele ficou flutuando assim, ó, como se fosse algo muito leve. Galera, por isso que eu falo pra vocês que é bizarro, é bizarro. É só, tipo, se você tivesse... É só se você fosse eu pra entender o que eu tô querendo dizer. Eu acho que não tem como passar isso aqui no vídeo. Mas é bizarro, parecia que ele tava flutuando, tipo um papelão, velho. Bizarro. Eu não sei explicar o que aconteceu. Né, porque outro carro passou por cima e tipo, como se tivesse ficado, né, voou pra cima e ficou... Mano, bizarro, mano. É essas lembranças que eu tenho, juro por tudo. Aí o que acontece? Eu fui passar, né, em cima do papelão, né, e joguei bem no meio do carro. Cara, quando eu joguei no meio do carro, eu escutei a barulheira. E o carro, ele quicou 2 vezes em cima da peça. Por que que acontece? Ele não pegou para-choque, não pegou nada, tá ligado? Ele entrou para debaixo do carro. E eu não sei como, debaixo do carro pegou alguma coisa lá, que a peça, ela tava deitada, né? Ela é uma peça comprida assim mais ou menos, ó. E daí ela tava deitada, e daí pegou alguma coisa embaixo do carro que ela ficou de pé. Pelo menos eu acho que foi isso, porque daí eu senti o carro fazendo a suspensão 2 vezes, como se estivesse quicando em cima da peça, 2 vezes. E daí fez a barulheira toda, eu já peguei, liguei o alerta, ó, eu era recém-habilitado, mas eu não sei por qual motivo eu fui muito inteligente naquela hora, né, pra alguém que era recém-habilitado. Eu liguei o alerta tipo, esperei o caminhão, porque... Se tivesse a faixa da direita livre, eu ia desviar pela direita, né? Eu sei que não pode, mas enfim, eu ia jogar na direita e não ia passar por cima do negócio. Eu evito passar por cima de qualquer coisa hoje em dia, depois que eu tive essa experiência. Às vezes eu prefiro frear, né, do que passar por cima, porque realmente, cara, não é brincadeira. Aí o caminhão tava do lado, tava na direita, e no outro lado tinha o guarda-reio, né? Então não tinha como eu voltar pra direita. Minha rapaziada, tá tão calor que gravou 8 minutos e o celular desligou. Acredita? Eu vou terminar a história aqui, eu já tinha terminado de contar a história, aí fui ver o vídeo, tinha só 8 minutos. Aí assisti, faltou uma bela de uma parte, sei lá, o celular desligou. Mas eu falei, né, que do lado tinha um guarda-reio e do outro lado tava o caminhão. Aí ele passou por cima dessa lona de freio de caminhão, que provavelmente era do caminhão dele, eu não vi caindo do caminhão dele, só vi que ele passou por cima e jogou para a pista da esquerda, onde eu estava. O carro da frente era alto, então ele só esbarrou. E, que nem eu falei, cara, dá até vergonha de falar, mas o negócio flutuava assim como se fosse um papelão, cara. Eu não sei se é Deus, eu acredito muito em Deus, cara. Mas, mano, é bizarro como na minha cabeça me vem memórias de que realmente era um papelão que tava flutuando, cara. É bizarro. Talvez foi algum empecilho que Deus colocou para não acontecer algo pior mais pra frente. E eu agradeci a Deus que foi só bem material, cara. Porque imagina se isso aí, de vez em ir pra baixo do carro, tinha ido no para-brisa acertado, ou eu, ou o motorista que tava junto comigo. Não desejo isso pra ninguém, e muito menos pra mim, né? E daí beleza, rapaziada, passei por cima, veio a pancada, quando a peça entrou, não pegou para-choque, tá? Ela entrou debaixo do carro,
ela bateu em alguma coisa embaixo do carro e ela ficou de pé. Era uma peça assim, ela ficou de pé e o carro quicou 2 vezes em cima dela. Depois que quicou 2 vezes em cima dela, eu acabei ligando um alerta, cara. Um motorista recém-habilitado que eu era na época, eu fui muito rápido, fui muito ágil, liguei alerta e esperei o caminhão passar e já joguei no acostamento. Quando chegou no acostamento, eu já peguei, botei o câmbio no P, puxei o freio de mão, pum, desliguei o carro. E como o acostamento é a caída geralmente para esse lado aqui, lado do passageiro, né? Quando eu saí do carro não vi nada, mas quando o meu motorista foi sair, ele já viu escorrendo meio que no pé dele, assim, ó, o óleo. E daí quebrou um tanto de coisa, né, rapaziada? Eu peguei, né, chamei guincho, e daí tem mais uma história, né, que é a parte do guincho. Chegou o guincho lá, rapaziada. Eu não queria deixar, eu queria puxar o carro à força ou queria ligar o carro. Ligar o carro nem a pau, eu falei pra ele, você não vai ligar o carro nem a pau, tá sem óleo, olha o óleo aí no chão, como que você vai ligar o carro? Vai congelar o motor aí, o prejuízo vai ser maior. E ele queria ligar o carro, eu falei, não, não vai ligar. E a melhor coisa que eu fiz, aí ele queria puxar o carro à força, eu falei, também nem vai puxar a força não. Eu comecei a procurar tutorial no YouTube e achei um tutorial. E é um pecado das BMW, velho. Pra você liberar o câmbio desses carros, por exemplo, deu problema aqui na M2 agora. Pra mim liberar o câmbio desse carro, eu tenho que macaquear ele, tirar as proteções de baixo e chegar onde está o câmbio ali. Do lado do câmbio ele vai ter um parafuso Torx, que você tem que chavear com uma Torx até o final, onde ele vai bater numa chavetinha e vai liberar o câmbio. Olha o trampo para liberar um câmbio no neutro com o carro desligado. E daí tive que fazer isso, rapaziada. Fiquei mais de 2 horas, não só assim, ó. Né, pra você ver, meu celular tá até desligando, parando de gravar, tem um calor que tá aqui. Pô, deixa o like, galera. Dá calor, tô aqui fazendo um vídeo pra vocês diferenciado. E foi a mesma coisa aquele dia, um calor desse aqui, mas pra pior. Aí eu peguei e deitei no chão lá, e caminhão passava, que eu deitei do lado do motorista. E o carro tava no acostamento, e passava o caminhão do meu lado a milhão. Zoom! E eu tomava susto, velho. Consegui, velho, 2 horas pra achar o parafuso e rosquear. 2 horas deitado no chão, quente. Eu lembro que o meu ombro aqui ficou até queimado, aqui, ó. Asfalto quente, 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 quente. Mas liberei o câmbio. Daí ele jogou o carro em cima do guincho, voltamos aqui para Curitiba, levei numa das melhores oficinas, que hoje em dia eu não consigo nem levar meu carro lá, cara, tem que marcar 10 meses antes, cara, para conseguir fazer uma troca de óleo pro cara, velho. Pô, Graxa, me ajuda aí, cara, pelo amor de Deus, cara. Ele chama Graxa, mano. Mano, o cara é 911, Ferrari, é só carro muito top. Levei lá 320. Ele é conhecido meu, amigo, tudo mais, né? E daí levei o carro lá para ele e pedi para ele fazer o orçamento de mão de obra para substituir as peças e quais peças teria que substituir. Aí foi, né, galera? Cárter do motor, cárter da caixa de câmbio, agregado, intercooler, caixa de direção que foi mais caro, eu acho que foi R$8.000 só a caixa de direção, que ela é elétrica, né? E daí quebrou, tipo, o motorzinho dela, cara. Daí foi R$8.000. Tentei achar só o motorzinho para colocar no lugar, não achei. R$8.000 a caixa de direção. Que mais? O escape deu uma amassadinha lá atrás, mas depois eu desamassei. Depois eu fui lá e levei num lugar de escape e desamassei. Mas eu fui na Cobra, eu acho que gastei R$12.000 só de peça. Eu acho que deu R$30.000 ao total para arrumar, mas ele me falou que se fosse levar na concessionária ia dar perca total, entendeu? Pelo tanto de peça que tinha estragado, e é tudo caro, né, rapaziada? Então ele falou que ia dar perca total, pelo graxa lá, pela oficina dele, ele falou que ia dar perca total, porque na concessionária é muito caro. E eu não tinha seguro, né? Naquela época eu não tinha seguro e eu fiz o Hélio, né? R$30.000, né? Porque daí depois eu comprei tudo, rapaziada. Deixei tudo zero, né? Botei protetor de cárter novo, todas as proteções de baixo ali que tivesse um mínimo de arranhado eu troquei, deixei tudo novo. E depois de um tempo, o que aconteceu, rapaziada? Eu botei o body kit M3, botei o body kit M3, botei as rodas da M3 de 80 réplicas, coloquei o escape, né, full inox, coloquei, o que mais? Painel TFT, volante com alcântara, multimídia com CarPlay, fiz um projeto no carro ainda. E fiquei um bom tempo com o carro, aproveitei ele pra caramba. Mas essa foi a história, né, rapaziada? O que você faria no meu lugar? Deixa aqui nos comentários, tá? Deixa aqui nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal. O que você faria no meu lugar? Eu fiz certo? Faria diferente? Porque o cara do caminhão não quis nem saber, rapaziada. Ele passou por cima da peça, não sei se era do próprio caminhão dele, ou se estava na rua já, estava na BR já, ele passou por cima e jogou para a pista da esquerda. Mas ele viu a cena acontecendo e não parou para prestar socorro nem nada. Imagina se fosse no meu para-brisa, alguma coisa assim. Graças a Deus, foi para debaixo do carro lá e fez esse estrago aí, que foi só bens materiais. E é isso, galera.
Foi a infelicidade que eu tive com a 320. Recentemente tive outra infelicidade com o Peugeot. Tem um Peugeot para rodar no dia a dia. Vou contar para vocês essa história já já, tá, rapaziada? Hoje vai ser um vídeo de história. Então, mano, já deixa o like e se inscreva no canal, tá, rapaziada? É muito importante para você não perder nenhum vídeo como esse aqui. E eu acho que é isso, né? Contém detalhes para vocês aí mais ou menos por cima. Vou deixar algumas fotos parecendo da história durante o vídeo aí para vocês verem. Cara, aquele carro lá trouxe muita felicidade, nunca deu problema na minha mão. Depois desse acidente aí, o carro era... cara que fez 0,0. As peças que eu peguei era tudo zero. Era de uma BM que tinha 20 mil km. O carro ficou mais zero do que já era. Ficou melhor, vou falar a verdade, o carro ficou melhor, cara. Males que vem pra bem, né? Eu acho que aconteceu isso que nem eu falei, velho. Eu vi claramente o negócio flutuando assim. E eu acredito muito em Deus, cara. Principalmente por algumas coisas que aconteceu na minha vida, sabe? E essa foi um negócio assim que, tipo assim, cara, é só você sendo eu pra você entender, sabe? Mas é isso, galera. Deixa o like, se inscreve no canal, acessa o link da descrição, participa da nossa ação lá. Um grande abraço a vocês e a nós, valeu, fui!